Então, eu quero mostrar para vocês. Eu estava aqui de cabeça baixa, porque eu estava, na verdade, procurando elementos da disciplina que eu trabalho de GSP2. Trabalho com várias coisas, mas uma que eu acho que casa mais com essa aula na disciplina de produção enxuta, né, de Lean. Na pandemia, a gente já trabalhava muito com simulação, a gente já trabalhava com alguns jogos, com algumas dinâmicas, para animar e motivar a turma. E, por conta da pandemia, a gente teve que adaptar aquilo que era tudo presencial para o virtual, para o online. E foi um grande desafio para a gente manter essa motivação e essas simulações. Então, plataformas como o Miro, para trabalhos colaborativos, a gente teve que aprender, o Google e tantas outras plataformas, mas principalmente o Miro, e algumas simulações. E aí eu quero apresentar para vocês uma delas, que a gente apresenta várias ferramentas do Lean, e uma delas que serve para balanceamento da produção. A ferramenta se chama Reijunka. O que nós fizemos? Eu vou pegar aqui as guias para ver se vai funcionar. Onde é que está? Aqui. Primeiro, nós desenvolvemos um vídeo, eu não sei se vocês conseguem ver. Conseguem? Entrou, Sandra. Dá para ver o vídeo? Está pequenininho, né? Tá. Se eu ampliar, dá para visualizar melhor? Deu. Tá. Primeiro, nós fizemos um vídeo tutorial para os alunos entenderem o que é essa... Estamos fazendo aqui primeiro a simulação da produção em lotes. Dá para ouvir? Por isso que está organizado dessa forma. Isso aqui é uma Conseguem ouvir o áudio? simulação referente a 14 dias. E em cada dia é produzido um produto diferente. E apenas um produto. Por exemplo, no dia 1 é produzido um produto do modelo amarelo. Já no dia 7, um produto do modelo azul. Como é que vai funcionar, né? Aqui é o planejamento da produção e nessa linha aqui a gente vai colocar a demanda do cliente. E como é que a gente vai fazer a aleatoriedade da demanda do cliente e vamos chegar nesse site que está aqui nessa cédula, que é esse site aqui, e vamos apertar nesse botão aqui, Draw Card. Tá vendo que aqui tem 14 cartas, são os 14 dias, né? Quando a gente apertar aqui, vai sortear uma carta aleatoriamente. Aqui deu amarelo, a gente vai pegar essa carta, vai vir aqui, que foi a primeira carta, então vai no primeiro dia, selecionar amarelo e assim por diante. Completei aqui o sorteio dos 14 dias e como é que a gente vai definir aqui o tempo de espera do cliente e o tempo de estoque. Nesse primeiro dia aqui, foi produzido... Parei porque o objetivo não é aprender a ferramenta agora. Então, o que tem? A gente já fez um tutorial para os alunos aprenderem a fazer em grupo, né, nos seus grupos, e aí, no presencial, a gente utilizava cartas de baralho para trabalhar a aleatoriedade. A gente embaralhava as cartas e os alunos tiravam de forma aleatória, para ter a variável, né, da surpresa, porque o cliente, a gente não determina o que o cliente vai querer, né, qual é a vontade dele. A gente pode definir uma produção, mas o cliente ele vai definir o que ele quer, como ele desejar, né? Então, a gente precisava criar esse ambiente. E aí, nos nossos estudos, acabamos conhecendo essa plataforma que vocês podem utilizar se vocês quiserem. Então, conseguem visualizar aqui? Digam para mim que eu não vejo vocês. Game Structure. Entramos, ele dá a possibilidade de vocês desenvolverem vários jogos. No nosso caso, a gente criou apenas para fazer as cartas. E aí, a gente configurou, né, para que se tenha um número de 13 cartas, e ele vai dando de forma aleatória. Vou clicando aqui, né, e ele deu 2 vezes amarelo, no vermelho, aí voltou para o amarelo, e ele vai dessa forma trabalhando. Para no final, cadê aqui a atividade? Os alunos... Ai, peraí.
compartilhar aqui a tela. Estou agora na planilha, né? Os alunos, eles baixavam esse arquivo e iam no software fazendo as simulações, né, para poder fazer esses elementos. Então, foi um jogo, na verdade, foi uma simulação, mas essa simulação, quando concluída, ela valia pontos no nosso processo de gamificação. Nós criamos é que eu não estou aqui agora com um manualzinho, depois eu posso até fazer um print para vocês, para a professora Cláudia colocar lá no WhatsApp. A gente criou um roteiro de atividades complementares para a turma, para ela se manter estudando, não só ficar com os conteúdos básicos da disciplina, e conforme eles iam cumprindo essas tarefas e nos entregando, eles iam recebendo pontuações. Às vezes uma pontuação pequena, às vezes uma pontuação maior, e aí havia um ranking que era divulgado semanalmente das atividades entregues, atividades que eram possíveis serem feitas ou no ambiente virtual ou na própria residência, do que poderia ser feito com um Lean. E quem tivesse as maiores pontuações, e não era assim, o vencedor, era quem atingisse as maiores pontuações, então se tivesse 10 pessoas com a mesma pontuação de ranking, né, viu todas as atividades, por exemplo, elas poderiam ganhar um ponto adicional na média de qualquer unidade. Na média, não, um ponto adicional na unidade. São 3 unidades. Então, na primeira unidade eu fui pior, eu direciono a minha nota de um ponto adicional para aquela. Quem não participava, porque tinha trabalho, né, tinha uma certa dificuldade, ficava com as suas notas. Quem se esforçava e conseguia fazer as atividades adicionais, teria direito a esses bônus. E aí a gente tinha um ponto a mais, aí conforme ia descendo as pontuações, a pessoa ia ganhando menos pontos até chegar a 0,1, né, de ponto adicional para eles. Então, funcionou bem. E a gente elencou a simulação junto com a gamificação. As regras eram claras desde o primeiro dia de aula, né? E eles iam acompanhando esse processo de ranqueamento ao longo de toda a disciplina. Era isso que eu queria compartilhar, mostrar para vocês. Graças a Deus.